com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que é a base desta pré-aula, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Leiam outros textos de apoio que nós publicamos também no site a respeito desta lição. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que servem não apenas para aprimoramento da aula, mas também para que os irmãos possam ter um momento devocional. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do nosso canal do YouTube, da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se você estiver aqui em São Paulo ou próximo, a reunião é aberta a partir das 18h30, começamos com oração, a todos os interessados em aprender a palavra do Senhor. Também acessem as nossas redes sociais no portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal e no LinkedIn. Os irmãos ali estarão sempre tendo links de dezenas de textos de apoio, de slides e de videoaulas de todas as faixas etárias, inclusive de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando eu e você vamos até a Escola Bíblica Dominical, a nossa igreja local. Pois, como diz o pastor Antônio Gilberto, a Escola Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, reunido no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Hoje nós iremos estudar o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Os irmãos sabem, nós temos falado isso ao longo desse trimestre, que a Epístola aos Hebreus procura mostrar que Jesus Cristo é maior e melhor do que a lei. Porque os crentes judeus, para quem o autor estava escrevendo esta carta, estavam vacilando na fé, achando que deveriam voltar às práticas do judaísmo, tendo em vista as inúmeras perseguições que eles estavam sofrendo, tanto dos judeus quanto dos romanos. E o autor aos Hebreus mostrou que Jesus era superior aos anjos, porque a tradição judaica, confirmada nas Escrituras, no Novo Testamento, inclusive, de que a lei foi dada a Moisés pelas mãos dos anjos, mostrou que Jesus era superior aos anjos. Depois mostrou que Jesus era superior a Moisés, que foi o legislador. Depois o escritor aos Hebreus mostrou que Jesus era superior a Josué, que conquistou a terra prometida. E na última aula nós vimos que o autor aos Hebreus mostrou que Jesus era superior a Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. E aliás, na penúltima lição. E na última lição, nós vimos uma advertência que o escritor aos Hebreus disse a respeito da apostasia. E no início
início desta advertência, o escritor aos Hebreus disse que ele queria mostrar algo que era de difícil interpretação, era mostrar que Jesus era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É o que ele escreve lá em Hebreus capítulo 5, versículo 10. Que Jesus foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E depois de ter advertido os cristãos judeus de que eles haviam sido negligentes no estudo da palavra e por isso estavam a ponto de apostatar da fé, ele retoma este argumento que ele apresenta aqui no capítulo 5, não é? Quando ele menciona o Salmo 110. O Salmo 110, e é muito importante vermos que sempre o escritor aos Hebreus, ele usa argumentos tirados das escrituras hebraicas, do Antigo Testamento. Porque ele não tinha como convencer os crentes judeus a respeito da sublimidade de Cristo, a não ser usando a Tanar, como chamam os judeus, o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E, para mostrar que Jesus é um sumo sacerdote de uma ordem superior, ou seja, de que a ordem sacerdotal de Jesus é superior à ordem sacerdotal de Arão, que é o sacerdócio levítico, o sacerdócio instituído pela lei, ele vai fazer uso de um salmo de Davi, o Salmo 110, que nos diz o seguinte, no seu versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É com base nesta passagem do Salmo 110, versículo 4, que o escritor aos Hebreus irá desenvolver toda a sua argumentação, mostrando que Jesus é sacerdote de uma ordem superior à ordem do sacerdócio de Arão. Ele já havia mostrado que Jesus é superior a Arão. Agora ele vai mostrar que a ordem sacerdotal de Jesus, aqui profetizada no Salmo 110, é superior à ordem sacerdotal da lei, a ordem levítica, a ordem de Arão. Como nós fizemos na lição de número 5, antes de falarmos propriamente da argumentação do escritor aos Hebreus, se bem que um tanto mesclado aqui, ao contrário da lição 5, onde a gente fez uma bela distinção aqui, usando textos diferentes, inclusive, até pelo jeito como é argumentado aqui, nós vamos falar um pouco a respeito de Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque que Davi menciona profeticamente como sendo uma ordem sacerdotal? A personagem Melquisedeque surge nas Escrituras em Gênesis, no capítulo 14. No capítulo 14 do livro do Gênesis, é narrada a guerra de 4 reis contra 5 reis. As cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, cada uma com seu rei, sofrem uma guerra motivada por Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Na verdade, Quedorlaomer, que era o rei de Elão, era o principal soberano daquele tempo. Os dias que Abrão estava peregrinando na terra de Canaã. E Quedorlaomer dominava aqueles outros reis, e aqueles reis das cidades da planície deveriam pagar todo ano um tributo a Quedorlaomer. Mas eles pararam de pagar. E Quedorlaomer, então, vem, juntamente com 3 outros reis aliados, fazer guerra
as cidades da planície, onde hoje é o Mar Morto. Naquele tempo o Mar Morto ainda não existia, o Mar Morto só passou a existir com a destruição de Sodoma e Gomorra. E então Quedorlaomer vem juntamente com estes reis para invadir e destruir estas cidades da planície e levar cativos os seus moradores, já que eles não pagavam os tributos exigidos por Quedorlaomer. Nesta guerra, Quedorlaomer leva vantagem e todos os habitantes das cidades da planície são levados cativos, inclusive Ló, que era sobrinho de Abrão e que morava em Sodoma. Eles já haviam se separado e Ló foi levado cativo. Um fugitivo daquela batalha vai ao encontro de Abrão e fala a Abrão que seu sobrinho Ló havia sido levado cativo. Abrão, então, reúne os seus 318 servos, os arma e vai em busca da libertação de Ló. Abrão, para livrar o seu sobrinho Ló, ele entra nesta guerra. E embora tivesse apenas 318 homens, embora não fosse um exército formado, é verdade que Abrão pede ajuda e consegue o apoio de 3 líderes de Canaã, Aner, Escol e Manre, que se unem a ele nesta batalha, e eles vão ali e são vencedores. E Abrão liberta aqueles moradores, aqueles habitantes, e em seguida, quando ele está retornando vitorioso, ele se encontra com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém. Salém, que é Jerusalém, era uma cidade da terra de Canaã. Melquisedeque, ele era, então, um descendente de Cão, o filho mais novo de Noé, cujo filho mais velho seria o neto de Noé, Canaã, habitou ali naquela região que Deus prometeu dar a Abrão na 4ª geração, 400 anos depois do nascimento do seu filho. E esta promessa não tinha sido feita ainda a Abrão, tinha sido feita a promessa da terra, mas não quando esta promessa iria ocorrer, o que ocorre logo depois desta guerra. Quando Abrão se encontra com Melquisedeque, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 14 de Gênesis: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. São estes 3 versículos que falam de Melquisedeque no capítulo 14 do livro de Gênesis. E é este episódio, narrado no livro do Gênesis, que o autor aos Hebreus vai usar para demonstrar a superioridade que há do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão, ao sacerdócio da lei. O que diz o escritor aos Hebreus ao interpretar esta passagem das Escrituras Sagradas? Diz ele, lá em Hebreus capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Então ele repete o que acabamos de ler ali no livro de Gênesis. E aí ele começa a interpretar as Escrituras. E ele diz o seguinte: primeiramente por interpretação, rei de justiça. A primeira característica que
o autor aos Hebreus vai demonstrar aqui é que Melquisedeque ele era rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Isto é muito importante, irmãos, porque na linhagem de Arão, a linhagem sacerdotal da lei, os sacerdotes não podiam ser reis, nem os reis sacerdotes. Deus estabeleceu 3 ofícios. Ele usava três funções no meio do povo para administrar o povo de Israel. Primeiro, o rei, o profeta, que é aquele que levava a mensagem de Deus. Deus constituiu primeiro profetas. O primeiro homem chamado explicitamente de profeta nas Escrituras é Abraão. O primeiro profeta, que a Bíblia diz que foi profeta, foi Enoque. Porque lá em Judas, versículo 14, é dito que Enoque profetizou. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então, Enoque é a primeira personagem, cronologicamente, que é mostrada nas Escrituras que era profeta. Mas a primeira pessoa na cronologia que é chamada de profeta é Abraão, que é o pai da nação de Israel. Então, se nós formos ver especificamente com relação a Israel, o primeiro ministério foi o de profeta. Abraão foi profeta. Moisés foi profeta. Mas havia um segundo ministério, um segundo ofício, melhor dizendo. É o ofício de sacerdote. Enquanto o profeta traz a mensagem de Deus para o povo, o sacerdote apresenta sacrifícios do povo para Deus, pedindo a Deus que aplaque a sua ira em razão do pecado do povo. O sacerdócio, Abraão também era sacerdote. Nós vemos que em todo lugar que chegava Abraão, ele levantava um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Isaac levantou altar, Jacó levantou altar, Moisés levantou altar. Mas na lei, quando foi instituído o sacerdócio, nós vimos na lição de número 5, que Israel foi constituído como um povo sacerdotal. Em razão do episódio do bezerro de ouro, o sacerdócio que era para ser para todo Israel ficou limitado à tribo de Levi e mais especificamente à família de Arão. A própria lei, ela prevê o terceiro ofício, que é o ofício de rei. Deus não constituiu rei quando libertou o povo do Egito, porque Deus começou a reinar sobre o povo. Mas, já na sua presciência, Deus sabia que o povo iria pedir um rei. Então, ele já, na lei, previu a possibilidade de um rei. É o que está lá no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, no versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Então Deus já deixou previsto o ofício de rei. Mas quando ele constituiu a Arão como sacerdote, ele já fechou a porta do sacerdócio para a realeza. Por quê? Porque a tribo de Levi nem sequer herança teve no meio do povo. Deus separou os levitas para trabalharem na obra de Deus.
eles não teriam parte alguma de território, de poder. E nós sabemos que o poder político começa com a posse de terras. Então, ao sacerdócio levítico, foi proibido o exercício do poder político, assim como para os reis foi proibido o exercício do poder sacerdotal. Em Israel, segundo a lei de Moisés, o sacerdote não podia ser rei, nem o rei sacerdote. A Bíblia fala de 2 reis que quiseram exercer funções sacerdotais. O primeiro foi Saul, que diante da demora de Samuel para fazer o sacrifício para o povo ir à guerra com os filisteus, ele mesmo fez o sacrifício. E o resultado disto foi que Deus o rejeitou. E o segundo foi no reino de Judá, o rei Uzias. Uzias quis oferecer incenso, o que só os sacerdotes podiam fazer. E quando ele entra no lugar santo do templo para oferecer sacrifício, sai lepra na testa e ele é declarado leproso e inclusive afastado das suas funções reais. Porque Deus não admitiu que no povo de Israel o rei fosse sacerdote ou o sacerdote fosse rei. Então aqui, quando o escritor aos Hebreus destaca que Melquisedeque ele era rei e sacerdote, ele já mostra uma superioridade de Melquisedeque em relação a Arão. Porque Arão era só sacerdote, mas Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então a primeira característica de Melquisedeque que era esta. Melquisedeque ele era rei e sacerdote, enquanto que Arão é apenas sacerdote. Alguém poderá me dizer que no período interbíblico, naquele curto período em que Israel se tornou independente do domínio grego, já dos Seleucidas, na época dos Macabeus, e por cerca de pouco mais de 100 anos, os israelitas foram independentes novamente. Naquele tempo, nós tivemos reis sacerdotes. É verdade, a família dos Macabeus, também chamado Asmoneus, eles eram sacerdotes. E alguns deles, ao liderarem o povo, também se declararam reis. Mais precisamente, nós temos a figura de Alexandre Janeu, que era rei e sacerdote. Não devemos nos esquecer que neste período interbíblico, Deus estava silente, Deus não levantou profetas e, portanto, aquela orientação foi uma orientação fora da direção de Deus, contra a vontade de Deus. O povo estava sem profeta. E a Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma das demonstrações desta corrupção do povo nesta época foi Alexandre Janeu ter exercido ao mesmo tempo a realeza e o sacerdócio. Mas uma realeza indevida, um sacerdócio questionável também. E é interessante que quando Alexandre Janeu morre, ele é sucedido por uma mulher, Alexandra, que reinou sobre os judeus, e como mulher ela não podia exercer o sacerdócio. Então, foi um período muito pequeno e que só temos aqui uma exceção que confirma a regra, porque isso foi feito ilegitimamente, pois segundo as Escrituras, o rei não pode ser ao mesmo tempo sacerdote. Então aqui nós já temos o primeiro elemento que o escritor aos Hebreus vai mostrar. É que Melquisedeque era rei e sacerdote. Arão só foi sacerdote. Nenhum sumo sacerdote foi rei legitimamente. Mas prossegue o escritor aos Hebreus,
que quando Melquisedeque, que era rei e sacerdote, foi ao encontro de Abrão, ele o abençoou. Mas ele diz assim, que Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Realmente a palavra Melquisedeque em hebraico, Melk quer dizer rei e Sadek quer dizer justiça. Então o nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça. E aqui nós já temos uma outra diferença entre Melquisedeque e Arão. Melquisedeque, ele era rei de justiça. O nome dele quer dizer rei de justiça. E nós sabemos que a tradição judaica, aliás, a tradição oriental, é que o nome reflete o caráter da pessoa. Melquisedeque, ele era chamado Melquisedeque, que quer dizer rei de justiça, o que demonstra que ele era justo. Ele era justo. A característica de Melquisedeque era a sua justiça. Arão, como nós já vimos na lição de número 5, ele é escolhido como sacerdote por Deus lá no monte, porque Deus é presciente. Assim como ele já sabia que o povo ia pedir um rei, ele já sabia que Israel iria falhar na sua nação como povo sacerdotal, e por isso já havia anunciado a Moisés que Arão seria escolhido como sacerdote, mas Arão é escolhido como sacerdote por causa de um ato de injustiça, por causa da quebra da lei. Como o povo quebrou os 2 primeiros mandamentos, ao fazer e adorar o bezerro de ouro, quebrou o primeiro mandamento, não terás deuses diante de mim, e quebrou o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, é que Deus escolhe a tribo de Levi, e da tribo de Levi escolhe Arão para exercer o sacerdócio. Enquanto Melquisedeque é chamado rei de justiça, demonstrando ter um caráter justo, Arão, ele é tornado sacerdote por causa de um ato de injustiça, que foi a quebra da lei pelo povo de Israel. Mas tem o terceiro ponto. Melquisedeque também é chamado rei de Salém. Ele era o rei de Salém. Salém, que é a cidade de Jerusalém, Salém é Shalom, quer dizer paz. E então o escritor aos Hebreus diz, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então Melquisedeque, ele é um rei de paz. Tanto que ele não participou da guerra, da matança dos reis. Ele não participou da matança dos reis. Ele era considerado o rei de paz. Ele era um homem pacífico. Enquanto que Arão, ele já não é pacífico. Porque a tribo de Levi matou 3.000 homens depois do episódio do bezerro de ouro. Eles demonstraram a sua fidelidade a Deus matando 3.000 que adoraram o bezerro de ouro. Ou seja, a escolha de Levi e de Arão se deu em meio a uma matança, em meio a um ato de guerra. E mais ainda, paz, shalom, quer dizer integridade, comunhão, completude. Vejam que Melquisedeque, ele traz pão e vinho para comer e beber com Abraão. E a refeição, a mesa de refeição entre os orientais, entre os judeus principalmente, significa comunhão. Comunhão. Quando eu como e bebo com alguém, é porque eu estou em comunhão com aquela pessoa. Shalom, paz, quer dizer comunhão, integridade, completude,
Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz. Mas Arão e os sacerdotes da ordem de Arão, eles não podiam estabelecer a comunhão entre Deus e os homens. Por quê? Porque eles entravam no lugar santo para ministrar. Mas no lugar santo havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Como nós vamos ver na próxima aula. O contraste entre o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. Aquele véu era a separação entre Deus e os homens. E os sacerdotes iam até o véu. Não podiam entrar no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, enquanto Melquisedeque é o rei de paz, é o rei da comunhão, os sacerdotes levíticos, eles não podiam estabelecer a comunhão, porque estavam separados pelo véu da presença de Deus. Mas continua o texto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A outra característica que o escritor aos Hebreus vai trazer de Melquisedeque é que não há genealogia de Melquisedeque no texto bíblico. Melquisedeque, ele aparece repentinamente. É dito que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, foi ao encontro de Abraão, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ponto. Só se fala isso nas Escrituras a respeito de Melquisedeque, no Antigo Testamento. E depois no Salmo 110. Disse, tu és meu filho, tu és sumo, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando o salmista diz que Jesus seria o sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, e como Melquisedeque é apresentado nas Escrituras sem que se diga a sua genealogia, o escritor aos Hebreus está dizendo que a omissão bíblica da genealogia de Melquisedeque indica o caráter eterno da ordem sacerdotal. E aqui nós temos que tomar um cuidado. Não está dito no texto, nem aqui em Hebreus, muito menos em Gênesis, que Melquisedeque fosse eterno. Que Melquisedeque fosse uma teofania de Jesus. Que Melquisedeque fosse um anjo. Não. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que nas Escrituras não há menção da genealogia de Melquisedeque. E o fato de não ter sido escrito o nome do pai, nem da mãe, nem a genealogia de Melquisedeque, não quer dizer que Melquisedeque seja um anjo, ou seja, o próprio Cristo pré-encarnado. Não. Quer dizer apenas que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés, quando ele registra este fato, ele omite a genealogia. Por quê? Porque Melquisedeque é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. E a ausência da genealogia é um indicador da eternidade de Cristo, da eternidade do seu sacerdócio. É por isso que Davi profeticamente diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque
representa um sacerdócio que não está vinculado à genealogia, que não está vinculado à biologia, que não está vinculado às coisas temporais. É um sacerdócio que está acima do tempo, porque é o sacerdócio do Deus que se fez homem, e Deus é eterno. Então, Melquisedeque, ele cria uma ordem sacerdotal eterna. Ele representa, melhor, em vez de cria, ele representa uma ordem sacerdotal eterna. Enquanto a ordem sacerdotal estabelecida na lei de Moisés, quando Arão é constituído, Deus manda separar Arão e os seus filhos. Arão morre. A genealogia de Arão é trazida nas Escrituras. Se você abrir o livro do Êxodo, no capítulo 6, nós vamos ver a genealogia de Arão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Amrão foram 137 anos. E versículo 23. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naação, e ela gerou-lhe a Nadab, e a Abiú, e a Eliezer, e a Itamar. Então aqui a genealogia de Arão aparece no texto bíblico. Por quê? Porque Deus chamou Arão e os seus filhos para que fossem sacerdotes. E era uma linhagem sacerdotal que dependia da genealogia, que dependia da biologia. Era uma linhagem sacerdotal temporal. Melquisedeque aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque ele representa uma ordem sacerdotal eterna. E essa eternidade é revelada por Davi no Salmo 110, e a eternidade está ligada não a Melquisedeque, mas ao sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio superior, que é Jesus, o sacerdote, para sempre. É um sacerdócio eterno, que não depende de genealogia, que não depende da biologia. Já o sacerdócio de Arão, ele é biológico, ele tem uma genealogia, ele depende da biologia, ele está sujeito ao tempo. Então aqui mais um fator que o escritor aos Hebreus demonstra. Então, recapitulando, quais as características de Melquisedeque que são realçadas aqui pelo escritor aos Hebreus e que já estava lá no texto de Gênesis 14. Primeiro, Melquisedeque é rei e sacerdote. Arão é apenas sacerdote e não pode ser rei. Segundo, Melquisedeque é rei de justiça. O seu nome diz que ele é justo. Arão, ele assumiu o sacerdócio por causa de um ato de injustiça do povo, a quebra da lei. Terceiro, Melquisedeque é rei de Salém, quer dizer, ele é rei de paz. Ele estabelece comunhão. Ele veio desfrutar de comunhão com Abraão na refeição, tanto que ele trouxe pão e vinho. Arão não podia estabelecer a comunhão entre Deus e o homem, porque ele ministrava e não podia, a não ser uma vez ao ano, entrar no lugar santíssimo. Havia um véu que impedia o exercício do sacerdócio na presença de Deus. Quarto, Melquisedeque é apresentado nas Escrituras sem genealogia. Seu sacerdócio nada tem a ver com traços biológicos. E o salmista Davi diz que a ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal eterna, está além do tempo. Já Arão, ele
tem a sua genealogia registrada nas Escrituras, a linhagem sacerdotal tem de ser ligada à biologia, está sujeita ao tempo. Estas são as diferenças, né, entre Melquisedeque e Arão, entre a ordem de Melquisedeque e Arão, apresentadas aqui com base em Gênesis 14. Mas tem um outro aspecto. O outro aspecto é que Melquisedeque abençoou Abraão. O texto diz que ele chama Abraão de servo do Deus Altíssimo e abençoa Abraão. E o escritor aos Hebreus diz que o maior é quem abençoa o menor. Diz ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se Melquisedeque abençoou Abraão, é porque Melquisedeque era maior do que Abraão. Ora, Levi, que é a tribo sacerdotal, de onde vem Arão, é descendente de Abraão. E o escritor aos Hebreus, ele diz: quando Melquisedeque abençoou Abraão, Levi já estava nos lombos de Abraão. Por quê? Porque Levi vai ser descendente de Abraão. Portanto, a semente que deu origem a Arão, que deu origem a Levi e depois a Arão, já estava em Abraão. Se Abraão não tivesse existido, Levi não teria existido, Arão não teria existido. Então, se Melquisedeque é superior a Abraão, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi ou de Arão, porque Arão é descendente de Abraão e Abraão é menor que Melquisedeque. Então aqui, mais um argumento que o escritor aos Hebreus traz. É o argumento de que se o Melquisedeque abençoou Abraão, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque é superior ao sacerdócio da ordem de Arão, que foi o sacerdócio estabelecido na lei de Moisés. Mas tem um outro ponto. É que, após ser abençoado, Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E aqui o escritor aos Hebreus entende que Abraão deu o dízimo dos despojos, daquilo que ele recolheu na guerra, daquilo que ele ganhou na guerra. É uma das interpretações possíveis. Mas como o texto diz que Abraão deu o dízimo de tudo, nós entendemos que seja de todo o seu patrimônio. Até porque Abraão não quis ficar com nada de Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu a Abraão os despojos, e ele não quis ficar com nada, para que não fosse dito que ele tinha sido enriquecido pelo rei de Sodoma. Então nós entendemos que esse tudo aqui é o patrimônio, e inclusive Abraão não teria ficado com nada da guerra, pois seu objetivo era apenas libertar o seu sobrinho Ló. Mas, de qualquer maneira, a interpretação dada aqui pelo escritor aos Hebreus é que ele deu o dízimo dos despojos. Ora, na lei de Moisés, nós observamos que os dízimos eram dados pelo povo de Israel para a tribo de Levi. Como a tribo de Levi, ela não possuía terras, ela não tinha território, os israelitas tinham que sustentar a tribo de Levi, dando os dízimos para a tribo de Levi. Então, os levitas, não só os sacerdotes, mas todos os levitas, eles recebiam os dízimos do povo.
E o sumo sacerdote, ele recebia os dízimos dos dízimos, porque os levitas e os sacerdotes, quando recebiam o dízimo do povo de Israel, davam o dízimo para o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, ele era sumo sacerdote, ele era o principal sacerdote, e uma prova disto é que ele recebia os dízimos dos dízimos de todo o povo de Israel. O fato de o povo dar os dízimos dos dízimos ao sumo sacerdote era uma prova da autoridade que o sumo sacerdote tinha, de principal nome da tribo sacerdotal. Pois bem, se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e Arão estava nos lombos de Abraão, Melquisedeque tem autoridade maior do que Arão. Porque se uma das provas da autoridade do sumo sacerdote é ele receber os dízimos dos dízimos do povo, ele mesmo, ainda nos lombos de Abraão, deu dízimo para Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque é superior. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem sacerdotal da lei. Então, neste episódio de Gênesis 14, que aqui é interpretado pelo escritor aos Hebreus, fica demonstrado que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem sacerdotal de Arão. Mas avança o escritor aos Hebreus nesta análise. Ele diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Existe um sacerdócio superior, que é o de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. E a ordem de Arão é um sacerdócio inferior, um sacerdócio imperfeito. Já existia, e na lei foi previsto, foi narrado, um sacerdócio superior. E o sacerdócio de Arão é imperfeito. Primeiro porque ele é inferior. Se existe algo superior, o inferior nunca é perfeito. Porque o que é perfeito não melhora. E nem tem algo que lhe é superior. Então, há um outro sacerdócio que é perfeito, porque é melhor. É isso que o escritor aos Hebreus está querendo mostrar. Existe um outro sacerdócio que é superior. Portanto, o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio da lei, ele é imperfeito. Existe um sacerdócio melhor. E por isso os crentes judeus jamais poderiam querer voltar a um sacerdócio inferior, se existe um sacerdócio superior. E este sacerdócio da ordem de Melquisedeque é o sacerdócio de Cristo. Por quê? Primeiro, Jesus não é da tribo de Levi. Isso é importante a gente ver, porque Jesus não é da tribo de Levi. Gostam muitos de dizer que Maria era da tribo de Levi.
porque ela era prima de Isabel, mas isso não fica bem demonstrado aqui. Jesus, ele era da tribo de Judá, a tribo real. Ele era descendente do trono de Davi. Veja bem aí a realeza. E é o próprio Davi, no Salmo 110, quem fala do sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Frank Claassen e Edward Reese, os organizadores da Bíblia em ordem cronológica, dizem que este Salmo 110 foi composto por Davi logo depois que o profeta Natã lhe revela que o Messias, o Cristo, seria da linhagem de Davi. Portanto, quando Davi recebe a mensagem de que Deus iria da sua linhagem trazer o Messias, o Cristo, que o Cristo seria filho de Davi, vinculando o messianado à realeza, porque o trono de Davi subsistiria para sempre, nós vemos aqui a junção da realeza com o sacerdócio. É revelado a Davi, no Salmo 110, que o rei, que é o Messias, pois agora fica-se sabendo que o Messias seria da linhagem real de Davi, ele também seria sacerdote. Então, aqui o escritor aos Hebreus já está mostrando, olha, Jesus jamais seria sacerdote pela lei, porque ele não é da tribo de Levi, ele não é descendente de Arão, ele é descendente de Davi, mas é o próprio Davi, após receber a revelação de que da sua linhagem viria o Messias, ele também, por inspiração do Espírito Santo, profetiza que este rei também seria sacerdote. Por isso que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é rei e ele é sacerdote. Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá e ele seria rei e sacerdote, assim como Melquisedeque. E mais do que isso, Jesus foi escolhido não por causa da sua descendência biológica, como Arão, mas sim por causa da sua virtude da vida incorruptível. Veja o que está escrito no capítulo 7 de Hebreus, versículo 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Assim como Melquisedeque é rei de justiça, tem um caráter justo, Jesus é justo. Ele é justo. Ele não tem pecado. Quando o anjo Gabriel vai a Maria anunciar que ela engravidaria de Jesus, ele diz isto. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 32, diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus seria gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem natureza pecaminosa. E por isso ele é chamado de o Santo, o Filho de Deus. Ele é justo, ele não pecou, ele não tem pecado. O próprio escritor aos Hebreus já tinha dito nesta carta
dizendo assim, no capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós já vimos que essa é uma das características que coloca Jesus acima de Arão. Arão era um pecador, pecou antes de ser constituído sumo sacerdote, pecou depois de ser constituído sumo sacerdote, tanto que nem entrou na terra prometida por causa do seu pecado. Mas Jesus não. Jesus, ele é justo. Assim como Melquisedeque é rei de justiça, Jesus, ele é constituído sacerdote por causa da virtude da vida incorruptível. Não foi a linhagem biológica que o colocou no sacerdócio, mas foi a sua incorruptibilidade, a sua santidade, a sua justiça, o que o coloca acima de Arão. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Arão era fraco, era pecador, só podia entrar na presença de Deus uma vez ao ano e não sem sangue, que oferecia primeiro pelos seus próprios pecados e também oferecia um sacrifício pelo povo, pelos pecados do povo. Mas Jesus não. Jesus, ele tem uma virtude da vida incorruptível. Ele é santo, ele é justo, ele não tem pecado, ele é forte. A lei não conseguia tirar o pecado. E o próprio sacerdote tinha que fazer um sacrifício por si, para depois fazer o sacrifício pelo povo. Mas Jesus não. O sacerdócio de Jesus é de alguém que é santo, é de alguém que é justo. Por isso é um sacerdócio perfeito. Ele é um homem perfeito. Ele é sacerdote perfeito. Já Arão é um pecador. É um sacerdócio imperfeito. Mas tem um outro ponto que o escritor aos Hebreus vai falar. É que lá no Salmo 110 é dito, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio é constituído por um juramento divino. Assim como o pacto que Deus fez com Abraão, a promessa de Abraão foi confirmada por um juramento divino, este sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é constituído por um juramento, o que não aconteceu no sacerdócio levítico. Não houve nenhum juramento. Houve uma matança, houve uma quebra da lei e depois se constituiu o sacerdócio levítico. Com todas aquelas cerimônias, Arão foi constituído sacerdote e logo em seguida, como nós vimos na lição 5, 2 dos seus filhos são mortos, fulminados, porque desobedeceram ao cerimonial da lei, trazendo fogo estranho para ser oferecido no incenso. Um sacerdócio fraco, um sacerdócio sem comprometimento divino e sem compromisso humano também. Mas o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é constituído pelo juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Porque como o próprio escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 6, versículo 3, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E o versículo 17 diz, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aqui se repete a mesma coisa. O sacerdócio é confirmado por um juramento.
E como Deus não mente e Deus não muda, esse sacerdócio não iria mudar, não iria ser superado, porque é um sacerdócio perfeito, confirmado por um julgamento divino. E por isso, o novo concerto é superior ao concerto anterior. O novo pacto é superior ao pacto da lei. O pacto da lei veio como um remédio, como um paliativo, diante da fraqueza e da inutilidade do pecador. O sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, confirmado por Deus, e foi um juramento divino, e por isso não muda e não acaba. Por isso o escritor aos Hebreus diz que ele é um sacerdócio perpétuo, que permanece para sempre. O sumo sacerdote Jesus é o único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, constituído para sempre, permanecerá para sempre. Mas os sumos sacerdotes da linhagem de Arão, eles morriam e eram substituídos, eram sucedidos. A Bíblia fala da morte de Arão, da morte de Eleazar, que o substituiu, da morte de Finéias e assim por diante. Há genealogias nas escrituras hebraicas das linhagens dos sumos sacerdotes. Lá no livro de Crônicas, nós temos uma sequência de sumos sacerdotes. No livro de Esdras, nós temos uma sequência de sumos sacerdotes. Nós temos a notícia da morte de sumos sacerdotes, porque é um sacerdócio falível, que não resiste à morte, porque não superou o pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não. Ele é um sumo sacerdote, diz o versículo 26 do capítulo 7 de Hebreus. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E mais do que isso, Jesus fez um único sacrifício, porque um sacerdote perfeito oferece um sacrifício perfeito. Os sacerdotes faziam 2 sacrifícios diários, o chamado sacrifício contínuo. Pela manhã e pela tarde, um cordeiro era morto pelos pecados do povo, pelos pecados da humanidade. Era o sacrifício contínuo. Fora os sacrifícios que as pessoas levavam pelos seus próprios pecados. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, depois de ter oferecido sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, para colocar sangue na tampa da arca, o propiciatório, para aplacar a ira de Deus. E os sacerdotes se revezavam nos sacrifícios, que eram diários. E eles jamais tiravam o pecado, porque eles continuavam sendo oferecidos. Mas o sacerdote perfeito, que é Jesus, ele ofereceu um único sacrifício. Ele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele morreu na cruz do Calvário. E assim que o sacrifício foi oferecido, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O pecado do mundo é tirado. O que dividia o homem de Deus é retirado, porque é o sacrifício perfeito. É o único sacrifício. Jesus não precisa mais se sacrificar. Jesus não precisa mais morrer. Não precisamos mais matar Jesus na missa, como dizem os romanistas. Não, o sacrifício é único. Este único sacrifício é perfeito. É o que o escritor aos Hebreus ele diz. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício,
primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, Salmo 110 foi escrito por Davi, depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Um sacerdote perfeito oferece um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito tira o pecado do mundo e não precisa mais ter renovação do sacrifício. Usando da figura de Melquisedeque, o escritor aos Hebreus mostra que o sacerdócio de Cristo e o sacrifício de Cristo é superior ao sacerdócio e ao sacrifício da lei. E agora ele vai pegar o próprio culto estabelecido na lei para mostrar ainda mais esta superioridade de Cristo em relação à lei. É o que veremos na próxima lição. Amém.